Um ícone da cidade de Nova York há quase 140 anos, considerada na época a ponte do século e a primeira do mundo a usar o aço como componente principal. No vídeo de hoje vamos conhecer a incrível história da Ponte do Brooklyn e como uma mulher se tornou peça fundamental para que esse projeto saísse do papel. Tudo isso ainda no século XIX. Ficou curioso? Então, se gostar do vídeo, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vem comigo. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. No início do século XIX, os Estados Unidos estavam longe de ser essa superpotência econômica que são hoje. Mas com a chegada da Revolução Industrial, uma ascensão meteórica nunca antes vista fez o país se desenvolver de uma forma assustadora, com cidades como Chicago e Nova York se tornando centros financeiros do mundo. Com isso, é claro que grandes obras de infraestrutura começaram a surgir. De olho nessa escalada norte-americana, o engenheiro alemão recém-formado John Roebling imigra para a América em 1831, onde cofundou junto com seu irmão a cidade de Saxonburg, na Pensilvânia. Roebling, formado na Universidade de Baucademe, em Berlim, era um exímio conhecedor de hidráulica e construção de pontes. Suas primeiras obras nos Estados Unidos eram de pequenas barragens e eclusas e, é claro, pontes. E foi nessas construções que Roebling revoluciona pela primeira vez, utilizando um cabo metálico para substituir as cordas de cânhamo. O cabo de ferro de 1 polegada, utilizados inicialmente para puxar locomotivas, se mostraram muito mais duráveis. Em 1842, com a patente do seu cabo de ferro se tornando padrão nos Estados Unidos, Roebling se torna milionário e um dos engenheiros mais respeitados quando o assunto era pontes suspensas, construindo várias por todos os Estados Unidos e Canadá. A cidade de Nova York na época era uma das mais promissoras, porém boa parte do transporte para a ilha de Manhattan eram feitos por balsas, o que gerava um enorme congestionamento no East River. A solução para isso? Construir uma ponte. Ligando Brooklyn a Manhattan, a ponte teria que ser enorme. Para isso, em 1869, o estado de Nova York contrata a New York Bridge Company. A empresa, já decidida a construir uma ponte suspensa, contrata John Roebling, que desenvolve um projeto ambicioso de uma ponte com 1.834 metros de comprimento e um vão central de 486 metros. Suas torres com altura de 84 metros eram maior que todos os edifícios da cidade, o que faria da ponte a maior do mundo na época. Com apenas 26 metros de largura, a ponte foi projetada para passagem de trens, pedestres e carruagens, já que o primeiro veículo automotor comercial do mundo, da Mercedes-Benz, só foi lançado em 1886. Vendo o projeto como uma importante oportunidade na sua carreira, infelizmente John Roebling não chegou nem a iniciar a construção. Após ter o seu pé esmagado em 28 de junho de 1869 em um acidente de barco, contraiu tétano e morreu menos de um mês depois, em 22 de julho de 1869. De um dia para o outro, o maior projeto de pontes da América perdeu seu engenheiro-chefe, e poucos no mundo tinham o conhecimento necessário para seguir com um projeto tão complexo. Por sorte, John tinha um filho, o engenheiro de 32 anos, Washington Roebling, que junto da sua esposa, Emily Warren Roebling, haviam acabado de voltar da Europa após 2 anos estudando um inovador sistema de fundações pneumáticas, inventada por um outro famoso engenheiro francês chamado Gustave Eiffel, sistema usado posteriormente na construção da Torre Eiffel e que seria fundamental também para a Ponte do Brooklyn. Washington acompanhou seu pai de perto em grande parte dos seus projetos. Ele era, nessa altura, o mais experiente na área no país. E foi escolhido como substituto do seu pai em 3 de agosto de 1869, com a responsabilidade de assumir o projeto, onde ele seria sempre comparado ao seu pai, assumindo como suas qualquer palavras ou promessas feitas por ele, onde se o projeto fosse um sucesso, pertenceria a seu pai,
mas se fosse um fracasso, pertenceria apenas a ele. Iniciada em setembro de 1869, a Ponte do Brooklyn trouxe diversas inovações, como os caixões de ar comprimido de Eiffel, que foram fundamentais para a construção das fundações. Os caixões eram uma estrutura de aço e madeira completamente vedada, que eram bombeadas posteriormente com ar comprimido para evitar a entrada de água durante o processo de escavação das fundações. Apesar de eficaz, o sistema era extremamente perigoso, já que a exposição contínua a altas pressões gerava diversos problemas de saúde nos trabalhadores, como mal da descompressão, conhecido na época como doença do caixão, onde o nitrogênio pressurizado dissolvido no sangue e nos tecidos formavam bolhas ao descomprimir. Washington, sendo um engenheiro muito ativo, participava diariamente das escavações e antes mesmo do final da execução das fundações, passou a sofrer pela síndrome da descompressão, o que o fez ficar de cama por um longo período. A obra, mais uma vez, estava sem um engenheiro responsável. Washington foi então, indiretamente, substituído por sua esposa Emily. Como grande conhecedora das técnicas utilizadas na ponte, tendo acompanhado Washington nos estudos pela Europa, era ela quem tratava dos mais diversos assuntos com os empreiteiros da ponte. Segundo muitos desses profissionais, grande parte das decisões realmente importantes foram tomadas por ela. Com as fundações executadas em calcário finalizadas em 1872, as torres com mais de 80 metros de altura, feitas de blocos de granito maciço, com uma base de 40 por 18 metros, eram a estrutura mais pesada construída até então na cidade. Os pilares foram finalizados em 1876, onde começava a etapa mais importante e difícil do projeto, o tabuleiro de pistas. Para os cabos de suspensão, era esperado que os já consagrados cabos de ferro de Roebling fossem utilizados. Porém, antes de falecer, Roebling tinha desenvolvido um novo cabo, que ao invés de utilizar os fios de ferro, usava uma liga metálica até então desconhecida, o aço, um cabo 10 vezes mais resistente que o cabo de ferro e consideravelmente mais leve. O emprego desse material fez da Ponte do Brooklyn a primeira no mundo a utilizar o aço como cabos suspensores. O material foi tão revolucionário que até hoje utilizamos uma liga muito parecida com a usada na época. A ponte Golden Gate, inclusive, utilizou o exato mesmo aço de Roebling 60 anos depois. A disposição dos cabos da Ponte do Brooklyn seguiram exatamente os desenhos de John, com 4 cabos principais e cabos suspensores na vertical e também na diagonal, como se fosse uma mistura de ponte pêncil e estaiada em um mesmo projeto. Isso tinha o intuito de aumentar a rigidez do tabuleiro, através da ligação direta da estrutura da pista com os pilares. O sistema de enrolamento dos cabos também foi utilizado pela primeira vez, em uma técnica completamente manual, que durante a construção da Golden Gate foi adaptado para um sistema automático. A estrutura do tabuleiro foi feita com estrutura metálica, revestida de madeira, posteriormente trocada por um revestimento asfáltico. A ponte foi inaugurada em 1883, recebendo mais de 150 mil pessoas no primeiro dia, sendo a primeira pessoa a atravessar Emily Warren Roebling. Washington Roebling acompanhou as festividades da sua casa vendo tudo através de um telescópio, já que nessa altura não podia mais caminhar. Celebrada como a ponte do século na época, é até os dias de hoje a ponte mais famosa de Nova York. Durante a sua história passou por diversas reformas, como a de 1959, custando 138 milhões de dólares, o equivalente a 1,2 bilhão de dólares hoje, onde os trens foram retirados, dando espaço às rodovias. Em 2019, outra reforma, dessa vez para fortalecer as torres, com um custo de 337 milhões de dólares. Com quase 140 anos de idade, a Ponte do Brooklyn trouxe a engenharia para um novo patamar, sendo pioneira em diversos aspectos, custando 15 milhões de dólares na época, o equivalente a 500 milhões de dólares de hoje. Com uma mão de obra de 600 operários, levou 14 anos para ser concluída.
entrando definitivamente para a história. Mas e você? O que achou dessa história? Me diz aí nos comentários qual obra da engenharia mais te impressiona. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui na série História das Estruturas. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu e até lá!